Bom dia, meus queridos irmãos, muito bem-vindo ao canal. Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra edificante, aquela palavra que eleva o espírito, sempre baseado nela, nas escrituras sagradas. Mas, primeiro, gostaria de trazer uma frase que eu vi aqui no livro de Napoleon Hill, muito interessante, que ele vai dizer o seguinte: o desleixo em alargar a visão manteve muita gente fazendo a mesma coisa a vida inteira. Muitas vezes as pessoas têm receio em ver pontos de vista diferentes. Um ponto de vista diferente alarga a sua visão. Mais do que um ponto de vista diferente, analisar com sabedoria um ponto de vista que foi testado e foi aprovado pelo crivo mais forte de todos aqui nesse mundo, que é o crivo chamado tempo, a gente deve dar uma devida atenção, porque esse livro aqui ele passou pelo crivo do tempo, o que demonstra que ele tem fundamentos, porque uma teoria sem fundamentos jamais sobreviveria ao longo dos anos. São 2000 anos de uma completa, uma completa entrega a partir desse livro, onde quanto mais eu estudo, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu vejo a verdadeira essência da palavra. Tirando os erros de traduções, que principalmente para o português tem uns erros crassos de tradução, tem uns erros grandes aqui, mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas quanto mais mergulho nas escrituras sagradas, mais ela se prova, mais ela passa no teste do tempo, mais ela se prova real. Então, dada a devida introdução, vamos à leitura. Hoje, quero ler com vocês aqui o livro de Mateus, capítulo 21. Vamos lá, Mateus, que é extremamente detalhista nas suas descrições. Vou só dar um golezinho naquele café e bora para a leitura. Mateus, capítulo 21. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada, com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, diga apenas: o Senhor precisa deles, e de imediato a pessoa deixará que vocês levem. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião: vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Olha que incrível, né? Enquanto os imperadores se pintavam em cima de cavalos brancos, imponentes, poderosos, o nosso verdadeiro rei, o maior de todos, fez questão, tudo perfeito dentro da matemática, perdão, uma mosca aqui, tudo perfeito dentro da matemática de Deus, né? Tudo estava escrito, tudo já estava preparado para Yahushua HaMashiach vir nos salvar da forma mais magnífica e com a sabedoria completa, mostrando tudo aquilo que precisamos. Em cada atitude sua foi perfeita. Cada atitude de Yahushua HaMashiach, conhecemos como Jesus Cristo, cada atitude dele foi perfeita e elaborada para nosso aprendizado. A vida dele inteira foi uma didática para nós, seres humanos, nos espelharmos e seguirmos. Então, quando ele chega numa jumentinha, o rei dos reis chegando num jumentinho, é um animal lindo, o filhote de jumento é um animalzinho fofo, mas humilde, pequeno, nem um pouco robusto, né? Bem pequenininho, peludinho, às vezes empaca, anda devagar, mas é incrível esse símbolo de humildade e ao mesmo tempo de poder dele chegando e sua energia sendo sentida, as pessoas já jogando ramos e sabendo que, poxa, ali tinha um cara diferenciado, por onde passava, arrastava multidões, simplesmente com suas palavras, sem adornos, sem boas vestes, sem palácios, sem cavalos, sem soldados, um homem de veste simples, barbudo, cabeludo e andarilho, caminhava pela Galiléia. Mas enfim, continuando, vamos seguir. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Interessante ver como a fé, vou falar mais um pouquinho mais para frente a respeito da fé, mas a fé, ela
como era grandiosa em Cristo, como ela era grandiosa, a ponto dele seguir a intuição dele fielmente e a gente poder ter esses relatos empolgantes, emocionantes, cativantes e que nos levam, né, adiante, que nos motiva. Como ele mandar os apóstolos lá e saber que eles iam encontrar uma pessoa e que aquela pessoa ia ter jumentinho e que esse jumentinho era o que ele iria entrar. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram seus mantos sobre o jumentinho, e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramo das árvores e os espalharam pelo chão. Daí vem o Domingo de Ramos, que apesar da Bíblia não falar nada para a gente comemorar essa festa, não fala para a gente fazer nenhum tipo de celebração a respeito desse dia, mas a Igreja Católica simboliza aí. Só que aí eu acho engraçado que tem um monte de festa que se diz bíblica, Natal, Domingo de Ramos, galera vai em dia de finados, nada disso está escrito na Bíblia para fazer, nada disso. Então, volto a dizer, precisamos sair fora da caixa, precisamos pensar fora dessa manada. A manada, o coletivo, foi induzido a um pensamento, a uma lavagem cerebral, a uma manipulação. Então, meus irmãos, a verdade, o caminho e a vida é libertador. De fato, a verdade nos liberta. Então, mergulhemos nela. Continuando. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos de árvores e espalharam pelo chão. As pessoas, tanto as que iam à frente como as que seguiam, gritavam: Hossana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hossana, o mais alto céu. José, o que seria o pai adotivo de Jesus Cristo, ele era descendente direto de Davi. Mas por Cristo ser filho do Espírito Santo, os judeus fechados em sua visão cega, em sua visão curta, não enxergaram Jesus Cristo como descendente direto de Davi, tratando como se fosse filho de um adultério. E, consequentemente, depois até, a gente sabe da história, como se diz, perseguindo ele, fazendo com que Roma o castigasse como um criminoso. Mas tudo isso já estava prescrito que o seu povo rejeitaria, o seu próprio povo. E nós somos o que a Bíblia vai chamar de gentios. Os gentios são todos aqueles que ouvem a mensagem de Cristo e pela fé, resolvem seguir a Cristo. Somos considerados filhos de Deus, descendentes de Abraão, da mesma forma que os judeus. Adotivo ou não. Cristo em si foi adotado, né, vamos dizer assim, pela linhagem de Davi, assim como nós gentios fomos adotados pela linhagem de Abraão, e tá tudo certo. É pela fé, meus irmãos, é pela fé. E a fé não é um sentimento, já adianto. Continuando. Mais pro final a gente vai falar mais sobre isso. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia: é Yahusha, o Machia, o profeta de Nazaré da Galileia. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Os cegos, os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Irmãos, é interessante ver que esse é o único momento que a Bíblia vai relatar ira por parte de Jesus Cristo, onde ele de fato se irou e partiu para a agressão. Agressão mesmo, né? Não é nem entre aspas, ele partiu para a agressão, tocou o terror e expulsou todo mundo. Por quê? Até então era necessário o templo para a remissão dos pecados através de sacrifício de animais, expiação dos pecados. O templo era necessário para esse contato com Deus, pois essas pessoas eram de uma fé minúscula, o coração extremamente endurecido e não conseguiam compreender até que Jesus veio e abriu essa portinha
na mente de todos, na mente da humanidade. Ele veio e fez a ponte entre nós e Deus, que a gente não precisa mais de templo, a gente se conecta com Deus de qualquer lugar, aonde quiser, através de Jesus Cristo. Mas até então, quando ele chegou ali, eles deveriam estar usando o templo como casa de oração. E na verdade estavam comercializando. Alguma semelhança com os dias de hoje? Outro dia eu vi um cara vendendo uma ripa velha de madeira, uma tábua uma tábua podre, falando que era da Arca de Noé. É ou não é para descer o sarrafo num cara desse? É o tipo de coisa que você olha e fala, não tem cabimento. Como pode? Como pode? E como tem gente imbecil nesse mundo que segue esse tipo de pilantra. Mas não é só porque é burro, não é só porque é imbecil. É porque está mergulhado na mentira, na falsidade, naquele, sabe aquela conversa de jeitinho brasileiro? De ai, poxa, ganhei vantagem em cima do outro, consegui passar um produto estragado, vendido por um preço mais caro. Isso é roubo, isso é o espírito do ladrão. As pessoas que têm o espírito do ladrão atraem pessoas que têm o espírito do ladrão. É frequência. Eu ligo o rádio na 99 FM, eu vou ouvir 99 FM. Eu tenho práticas que se assemelham à frequência do ladrão, eu vou atrair quem? Esse tipo de pessoa. Então, meus irmãos, eu não sou inocente, você não é inocente, ninguém nesse mundo é inocente. Todos temos nossos pecados. Ninguém colhe aquilo que não plantou. Ninguém colhe aquilo que não plantou. As calamidades, as coisas vêm na nossa vida porque a gente planta esse tipo de coisa. E a colheita vem. Não existe almoço grátis. Tudo nessa vida tem um preço. Não acha que você vai sair aí fazendo besteira, mentindo, ai, sou sabichão, minto bem, consigo dissimular, que ninguém vai vir fazer o mesmo com você. Pelo contrário, você vai atrair um monte de gente ao seu redor que faz exatamente isso. E aí nessa, você tem hoje milhares de pessoas dizendo que são pastores, padres, sei lá das quantas, com milhares de templos que são completamente desnecessários, pois Cristo eliminou essa necessidade do templo, ele foi o sacrifício perfeito, nós somos o templo, ele disse, eu vou destruir o templo e reerguê-lo em 3 dias, logo, o templo é o nosso próprio corpo, e a gente não precisa mais de um lugar físico, um prédio, um edifício, para comunicar com Deus, ou para nos reunirmos. Jesus se reunia na praia, na montanha, no deserto, qualquer lugar. Geralmente, quando ele ia nas sinagogas, que seriam como as igrejas, ele ia para tocar o terror. Ele ia para tocar o terror, para mostrar, para confrontar, porque a partir do momento que aquilo ali vira uma instituição, alimenta muito o ego do ser humano e ele começa a querer gerar poder, começa a querer manipular as pessoas. Por quê? Quando você mente para alguém, essa pessoa acredita, ou quando você manipula as pessoas, você rouba a energia dela. Algum momento aí a ciência vai começar a estudar isso mais a fundo e a gente vai ver que isso aí é completamente físico e há uma captação de energia quando você vence um discurso sobre uma pessoa, quando você impõe uma mentira nela, quando você, entre aspas, ganha um debate com ela, é, é como se você sugasse uma energia dela. É como se a gente vivesse dramas de controle e de manipulação o tempo inteiro, por a gente ter sido controlado e manipulado por nossos pais, mesmo que inconscientemente eles faziam isso, porque foram criados assim pelos avós, a gente tende a replicar esse controle nas outras pessoas. Por quê? Porque a gente ganha energia, a gente ganha potencial de agir, a gente fica mais enérgico quando ganha discussão, quando mente, sai com a mentira serviu e enganou as pessoas. Você sente um poder, você sente uma energia. Só que, em verdade, vos digo, essa energia é desse tamanzinho quando comparada com a energia que obtemos diretamente da fonte. As pessoas, ao invés de se conectar direto na fonte, direto na tomada, roubam uns dos outros. E como está todo mundo capenga com pouca energia, é essa desgraça danada no mundo, porque há um roubando do outro, um mais miserável que o outro, ninguém acumula, o mundo inteiro é uma cultura de dissipação de energia e não acúmulo, que é o tempo inteiro que a gente fique gastando nossa energia com merda, com coisa à toa, com besteira. Logo, vira essa algazarra, vira essa loucura.
Você vai numas igrejas aí de hoje em dia e parece um manicômio. É um roubando energia do outro, é um lugar denso, é um lugar pesado, que se você tiver um mínimo de sanidade mental, vivendo bem, num ambiente natural, um ambiente que te fortalece, quando você vai nesse lugar, você vai dar até enjoo, você vai dar ânsia, você não vai aguentar, é físico. E isso vai somatizando e vira doença. E a doença, consequentemente, pode levar à morte. Então, meus irmãos, o te... tudo isso eu comecei falando dos templos, mas a verdade é essa, é porque os templos viraram um para-raio de maluco. Virou um para-raio de maluco. Já era na época de Cristo, a galera vendendo todo tipo de bicho para ganhar dinheiro, vendendo estátua, vendendo não sei o quê. Hoje em dia vende tijolo ungido, vassoura ungida, balão ungido, ripa ungida. É essa loucura, essa loucura. E se isso tirou Jesus quando veio como cordeiro, humilde e manso, do sério, imagina quando ele voltar como leão, como a justiça divina, o que vai ser dessa galera? O que vai virar isso aí? Imagina, só imagina. Continuando. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças do templo gritar: Hossana, filho de Davi, ficaram indignados. Por quê? Porque é ego, meus irmãos. Porque é ego. Eles não estavam nem aí. Desculpa, eles não estavam nem aí para as outras pessoas. Porque se tivesse importando com as outras pessoas, jamais, jamais, jamais se voltaria contra Jesus a partir do momento que olha para ele e vê os frutos. São velhos, crianças, romanos, judeus, todos unidos, todos ouvindo a verdade e sendo chamado. Mas aí, quem estava ouvindo e entendendo a mensagem? Geralmente os que eram mais humildes, porque aquebrantavam seu coração, ou as próprias crianças que eram mais puras, ou aqueles com intelecto tão aguçado que diminui o ego pela sua. Porque a inteligência é uma faca de dois gumes. O cara pode virar um baita de um egóico, um baita de um desculpa a expressão, um baita de um cuzão, ou ele pode, pela percepção da realidade do mundo ao seu redor, pela sua inteligência, perceber que a humildade faz parte da inteligência como uma das faculdades superiores mais fundamentais. A humildade te traz discernimento, o ego só te cega. Então, você via pessoas também extremamente. Paulo é o exemplo disso. Paulo era um erudito, era um estudioso, era um cara extremamente inteligente, formado nas grandes escolas romanas, então tinha conhecimento. Mas aqueles medianos, sedentos por poder, babando em cima das sinagogas, querendo comandar aquele pequeno povoadinho ali, porque não consegue se conectar ao verdadeiro Deus, vive vazio de si, vive com sua energia totalmente lá embaixo, tentando roubar dos outros o tempo inteiro. E assim até hoje, nos dias de hoje. Continuando. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram as Escrituras? Elas dizem: ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Então ele voltou a Betânia, onde passou a noite. Como pode alguém olhar para o Antigo Testamento e falar que Jesus Cristo não é o Messias, não é o escolhido, se a vida dele inteira foi exatamente o que as Escrituras dizem que seria? Não entendo como pode ter muçulmano, como pode ter judeu, porque ambos acreditam no Pentateuco, ambos usam a mesma Bíblia, ambos usam o Velho Testamento. Como podem olhar para Jesus Cristo e não enxergar que ele é o Messias? Se o livro que vocês dizem usar fala tudo sobre ele. Não faz sentido, entende? Aí volta para o drama de controle. Essas pessoas estão em ciclos viciosos de tomada de energia de outras pessoas. Mas em algum momento da vida de todo mundo, a luz vem. A luz é acesa. E essas pessoas veem a sujeira que está ao seu redor. Só que a escolha é individual, igual a salvação. A gente tem um livre-arbítrio. Cada um escolhe para si o que quer da vida. Tem gente que escolhe apagar a luz e viver nas trevas. O que a gente pode fazer? Nada. Eu trago a informação. Sou um mensageiro. Não passo disso, um mensageiro. Tudo se dá por ele. Inclusive a minha mensagem, a palavra aqui.
Eu tinha começado a gravar esse vídeo, até abri aqui com vocês, e tava me sentindo confuso, a mente meio assim, e eu não edito os vídeos, vocês podem ver, é direto, eu pego e falo, e deixo Deus agir aqui, através de mim, eu ser um canal de comunicação. E aí eu parei, pedi, fiz uma meditação aqui, uma oração, e pedi, me instrua, traga a palavra, e abri aqui, aleatoriamente, consequentemente, tinha voltado uma palavra que eu tinha aberto antes, ou seja, eu falei, caramba, é para mim ler essa parte mesmo. E aqui estamos nós, agora já um pouquinho mais conectado com a tomada, com a fonte de toda a criação, então com um pouco mais de energia e um pouco mais de discernimento nessa cachola velha aqui. Continuando. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse a figueira: Nunca mais dê frutos. E no mesmo instante, a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem a fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira, e muito mais. Poderão até dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. E aí, meus irmãos, pasmem. Vai ter gente que vai pegar essa passagem aqui e vai falar: Nossa, mas Jesus é ruim então, por que ele destruiu a figueira? Energúmeno, não seja como o fariseu ali da sinagoga que via o milagre de curar as pessoas e voltava e falava: Nossa, como eles estão te chamando de descendente de Davi, isso é uma blasfêmia, falando que você é o Messias, sendo que ele estava dando os frutos que o Messias daria. Em vez deles ver os frutos e falar: Caramba, você é o Messias mesmo, ou que seja questionando, mas dá o benefício da dúvida: Caramba, deve ser o Messias, será que é? Não, já vem acusando, já vem apontando o dedo. Aqui, meus irmãos, não olhe para a figueira como um desperdício. Olhe para o que aconteceu de verdade. Foi um baita aprendizado, foi um baita ensinamento de fé para todos que ali estavam. E aí agora, vamos lá. O que é fé? Muita gente não entende a fé, muita gente não compreende, outros acham que é um sentimento, tem gente que acha que é só falar, que a fé, não, eu tenho fé, mas a fé não é nada, não significa nada. Meus irmãos, a fé, ela não é um sentimento, mas ela gera sentimentos. Ela gera um sentimento. Ela gera um sentimento diferente. Ela gera um sentimento de, ao mesmo tempo, extremamente enérgico, te dá uma confiabilidade, uma firmeza, mas que ela é totalmente pautada pelos valores bíblicos. A fé, meus irmãos, ela é como uma dança. Ela é uma dança entre o que você acredita e o que Deus quer de você. Então a pergunta que você tem que se fazer o tempo todo, o que deve permear o seu inconsciente é: o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Alinhado com os seus talentos e com aquilo que você acredita, meu irmão, um reino dividido tende a cair. Mas quando você alinha o seu raciocínio lógico, a sua razão, ó, exploro todos os recursos das minhas faculdades mentais, da minha razão, do meu intelecto, para compreender Jesus Cristo e ver que ele de fato é o Messias, de fato ele é o caminho. A partir disso, eu alinho com aquilo que eu acredito ser o melhor no meu coração. Poxa, se eu acredito fielmente em Jesus Cristo e nos seus preceitos, se eu agir contra os preceitos dele, mesmo que o meu coração esteja desejando, eu estou dividido, pois a minha mente acha que é certo fazer uma coisa, mas meu coração deseja outra. Um reino dividido não prospera. Você vai tentar fazer as coisas e vai bater como se tivesse uma parede de vidro invisível aqui, e tudo que você tenta fazer, nada vai para frente, mas porque você não percebe que você está dividido, que se você unificar o seu ser através de pensamento, sentimento e propósito, meus irmãos, isso só é possível, isso só é possível através dessa confiança, dessa fé, desse bailar com o próprio Deus.
Ele vai dizer aqui: pede e será dado. Se você mandar uma montanha sair do lugar, isso vai acontecer. Se você estiver 100% convencido de que aquilo é o melhor para você. Acontece que a mente das pessoas hoje está extremamente dividida. As pessoas acham que é certo uma coisa, mas vê que outra coisa dá dinheiro, então tem trabalhos que elas não têm propósito nenhum, cumprem aquela carga horária sem saber o motivo por que vai ali, simplesmente vai lá e cumpre seu horário, sua função, sem ter o sentimento de que está de fato agregando valor à sociedade. Meus irmãos, isso é a morte. Isso é a morte em vida, que é pior ainda. Você está vivo e já está morto. É um zumbi. É preciso alinhar o pensamento com o sentimento e o propósito. Aquele que tem fé e age de acordo com o seu propósito, mesmo que seja frio, mesmo que seja na maldade, eu digo frio porque existe bem e mal, existe o quente e o frio. E a Bíblia vai dizer o seguinte: seja quente ou seja frio, os mornos serão vomitados, os mornos não saem do lugar. Deus ajuda a todos, menos o preguiçoso e o medroso, porque esse não faz nada. Deus nos incentiva a agir. Porque se você for frio, se você for mal, seja por inteiro, seja por inteiro, seja, vai com tudo, seja 100%, não fique dividido entre, mas isso aqui é mal demais, isso aqui eu não posso fazer. Vai com tudo, e você vai alcançar o que você tem de objetivo. Assim são os controladores do mundo, assim são os imperadores, assim são os presidentes. Eles acreditavam 100% naquele plano de poder, naquela manipulação deles, mesmo sendo extremamente má, extremamente fria, eles são 100% aquilo. E eles alcançam. E a Bíblia vai nos dizer que eles vão aprender pela dor. Não estou falando para ninguém seguir esse caminho, porque eu acho que o melhor não é esse. Não acho que o melhor é a dor. Mas o outro lado também é verdadeiro. Se você se entregar 100% ao bem, você fala, poxa, então essa aqui é as instruções para mim não ser uma pessoa boa, porque isso aí ninguém é. Mas isso aqui é as instruções para mim ter uma vida mais equilibrada possível. E eu acredito nisso, então não fique dividido. Não fique dividido entre, mas eu quero eu quero essas coisas do mundo, mas eu quero buscar a Deus, mas eu quero buscar a Deus, mas eu quero as coisas do mundo. Um reino dividido não prospera. Esse mundo tende a nos manter divididos justamente para a gente ficar estagnado e ser manipulado com mais facilidade. Aquele que é inteiro naquilo que faz, ele alcança seus objetivos. E logo, toda atitude, toda ação, seja quente ou seja fria, agrega informação, agrega aprendizado, seja pelo amor ou seja pela dor. Então, por isso eu digo, a fé, a fé não é só acreditar e fazer aquilo tudo que você acredita ser o melhor, porque você pode cair nesse lado frio e nesse lado mal da vida. Se você funciona, se você for 100%, é difícil, mas funciona. É preciso ter sangue frio, não pode ter compaixão por ninguém. Mas se você for, você vai conseguir. Muita gente conseguiu. Muita gente conseguiu. Mas é aquilo, não existe almoço grátis. Todo plantio tem sua colheita, você também vai colher. Então o que eu recomendo é, a fé, meus irmãos, é uma dança com